Nós temos aqui em Marcos capítulo 13, o sermão profético. Ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. Ok? E nós temos aqui a palavra de Deus a partir do versículo 24 até o versículo 37. Marcos 13, de 34, ou melhor, de 24 a 37. Estamos juntos? Amém? Você já colocou o seu celular no modo avião? Já fez isso? Coloca aí, por favor. Desliga esse negócio, por favor. Para você se ligar só em Deus. Ok? Desligue seu celular ou coloque ele no modo avião. Nós vamos estar realmente firmados no Senhor, naquilo que Ele tem para ministrar ao nosso coração. Então, Marcos 13, 24 a 37, diz assim: Mas aqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo das nuvens com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará, até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando virá o tempo. É como o homem que sai de viagem, ao deixar a sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua tarefa, a sua obrigação, a sua responsabilidade, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Amém, irmãos? Vigiai. Queridos, neste domingo em que nós reservamos para meditar sobre avivamento, hoje pela manhã compartilhamos com os irmãos sobre o grande avivamento que aconteceu nos dias do rei Ezequias, aquela transformação social, moral e espiritual que aconteceu nos dias de Ezequias. Ezequias assumiu o reinado e encontrou certamente um caos deixado pelo seu próprio pai, o rei Acás, povo completamente afastado de Deus e dos propósitos de Deus, dos caminhos do Senhor. E então Ezequias comanda uma grande volta para Deus, um grande retorno aos caminhos do Senhor e aos mandamentos do Senhor. E agora à noite gostaria de meditar com vocês, de refletir um pouquinho com vocês sobre a necessidade ou a motivação maior para vivermos uma vida avivada, não uma vida apática, não uma vida indiferente àquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E a nossa motivação maior deve ser esta, porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Ele prometeu que voltaria. Ele prometeu que voltaria. Talvez você diga assim: pastor, mas Jesus pode voltar daqui a 1000 anos. Ele pode voltar daqui a 10.000 anos, meu irmão. Pode voltar daqui a 10.000 anos. Mas se ele voltar hoje à noite, você está pronto? Lutero dizia que ele vivia como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Sempre com a mala pronta. Sempre com a mala pronta.
uma gestante que está se preparando para ter o seu bebê, uma gestante que já está caminhando para o final da sua gestação. O que ela faz? A gestante prudente prepara a sua malinha e a malinha do bebê. Está pronto. Qualquer hora ele pode chegar. Qualquer hora ele pode chegar. Está programado para o dia tal. Programou para o dia tal, mas pode nascer no dia tal, no outro dia tal. Não é verdade? Quantas irmãs aqui foram surpreendidas? Tiveram que ligar para o marido de repente: querido, vem correndo que a bolsa arrebentou. Né? E aí, correram para o hospital e todos os procedimentos, e o bebê chegou, graças a Deus. Né? A criança chegou, glória a Deus. Então, você tem que deixar sua mala pronta. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Então você precisa viver uma vida avivada. Viver uma vida avivada, não apática, não indiferente, porque Jesus está às portas. Amém, gente? Você crê que Jesus pode voltar hoje? Diga amém, meu irmão. Amém, graças a Deus por isso. Então vamos caminhar aqui em algumas verdades. Né? A Bíblia nos fala sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor, ela tem algumas características. A primeira delas, né, ocorrerá em dia e hora que ninguém sabe. Você sabe o dia que Jesus vai voltar? Não sabe. Né? Nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, disse Jesus aqui. Né? Somente o Pai. Está no coração do Pai. Ele sabe exatamente aquele momento em que isso vai acontecer. Então, porque a gente não sabe a hora que ele vai voltar, a gente precisa se preparar, a gente precisa estar pronto o tempo todo, a gente precisa estar alerta o tempo todo. Outro detalhe é que, justamente o texto nos diz em 2 de Pedro 3, verso 10, você pode ler ali comigo? O dia do Senhor, porém... Você sabe quando é que o ladrão vem? Não, você não sabe, nem eu sei. Todos nós, normalmente, somos surpreendidos com o ladrão, não é verdade? Somos surpreendidos. Se você soubesse, não, vou passar ali porque ali tem um ladrão me esperando, você vai fazer isso? Não, você não vai fazer isso. Né? Não, vou ficar aqui porque a hora tal um ladrão marcou comigo de vir aqui roubar as minhas coisas, roubar a minha casa, entrar na minha casa. Você não vai fazer um negócio desse. O ladrão, você não está esperando. Você se prepara para ele. Você se prepara para ele. Né? Você se prepara. Você faz de tudo para que ele não tenha condições de fazer o que ele gostaria de fazer. Você faz de tudo para que ele realmente não consiga o seu ideal. Você se prepara de tudo quanto é jeito. Né? Mas você não sabe exatamente que horas ele vai chegar. Dia 7 de setembro de 1994, morava no bairro de Piranema, na cidade de Itaguaí, quando pastoreava a igreja lá. Dia 7 de setembro era um dia marcante na história da igreja, porque a igreja fazia uma grande festa na comunidade, e saímos nós para aquela festa. Eu saí mais cedo, porque tinha um desfile escolar, com as escolas ali da comunidade, e a Soraya saiu depois com o Marcos Felipe, com o meu sogro, minha sogra, a avó dela também, estavam todos lá em casa. E mais tarde, então, por volta de umas 11 horas, eu cheguei em casa para trocar de roupa, colocar uma roupa mais à vontade, e cheguei em casa e encontrei o que eu não gostaria de ter encontrado. Mas algo me chamou a atenção, né? A gente se preparou bastante para receber aquelas figuras dos ladrões lá em casa, né? A gente tentou se preparar de tudo quanto é jeito, né? Mas a gente esqueceu de deixar, né? Nós esquecemos e acabamos deixando um espaçozinho maior do que a gente deveria entre a parede e a grade. Esquecemos de deixar a janela aberta. E eles então acharam uma perna de 3, você sabe que uma perna de 3 é um pedaço de madeira desse tamanho, no meu quintal. Foram lá, botaram entre a grade e a parede, puxaram a grade e entraram pela janela. Tiveram que entrar e sair por ali, porque eles não conseguiram abrir as portas. Não conseguiram abrir as portas, porque a gente havia se prevenido pelas portas. Né? O ladrão entra pela porta, né? Mas no caso ali entrou pela janela. Teve que entrar e sair pela janela.
Os meus 2 cachorros, né, fizeram festa para os ladrões. Ficaram rindo lá para os ladrões. Ficaram brincando com os ladrões. Né? Um pastor alemão, sem vergonha lá, né, ficou brincando com o ladrão. Só pode ter sido, né? Porque eu não vi efeito nenhum. Ladrão a gente não espera. Que sensação horrível. Sensação horrível. O dia do Senhor virá como um ladrão. Um dia que você não espera, ele pode surpreender você. Se encontrar você despreparado. Despreparado. A Bíblia nos diz também que a volta do Senhor ocorrerá após alguns eventos marcantes. Diz o texto que haverá engano, haverá um sofrimento extraordinário, e haverá terremotos, haverá um monte de situações na natureza. Aí você vai dizer, pastor, mas isso tudo está acontecendo hoje. Está acontecendo, mas talvez ainda seja só o princípio das dores. A coisa ainda deve piorar. A coisa ainda pode piorar. Diz o texto no verso 20, se o Senhor não encurtar aquele dia de angústia, nenhuma alma em toda a terra sobreviverá. Mas por amor dos seus escolhidos, Ele limitará aqueles dias. Glória a Deus por isso. Venha o que vier, mas estará sob o controle do Senhor. Amém, irmãos? Estará debaixo da autoridade do Senhor. O Senhor tem poder até para encurtar aqueles dias, para diminuir a quantidade daqueles dias. E fazer com que realmente a gente ultrapasse aquele momento e chegue realmente à sua glória eterna. Diz o texto, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se, foi-lhe dado vinho, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Né? A sua noiva já se aprontou para vestir-se, foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro. Esse linho fino, então, são os atos justos dos santos. Essa é uma das figuras da igreja de Jesus. Essa é uma das metáforas que nós encontramos na Bíblia a respeito da igreja. A igreja como a noiva de Cristo. A igreja como aquela noiva que se prepara para aquele grande dia, que é o dia do casamento. Então, ela toma todas as providências para estar linda, bonita para o seu noivo. Nós somos esta noiva. Estamos caminhando para o grande dia das bodas do Cordeiro. E porque esse dia está chegando, porque esse dia está se aproximando, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos adornar, precisamos nos vestir com este linho fino, brilhante e puro, que são os atos de justiça de todos os crentes, de todos os cristãos, de todos os servos de Deus, de todos aqueles que seguem os passos de Jesus. Essa é a forma pela qual nós vamos nos preparar, essa é a forma pela qual nós vamos nos adornar para aquele grande dia, quando estaremos com o Senhor para todo sempre. Prepararmos para esse grande dia, devemos então fazer algumas coisas. A primeira delas, cumprir a nossa responsabilidade. Cumprir a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, a nossa tarefa. A nossa tarefa. Século XXI traduz como tarefa, a NVI traduz como obrigação. Diz o verso 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um dá o quê, irmãos? A sua obrigação. Nós vamos nos preparar para aquele grande dia, cumprindo a nossa obrigação, cumprindo a nossa tarefa, a nossa responsabilidade. Jesus faz aqui uma comparação. É como se um homem, né, tivesse uma casa muito grande, tivesse muitos empregados, e ele, então, se ausentasse e dissesse assim, olha, eu vou fazer uma viagem de alguns dias, não sei exatamente quando eu vou voltar,
Mas eu quero dizer para vocês, cumpram as suas responsabilidades. Cada um fique no seu posto, cada um faça aquilo que lhe cabe, cada um cumpra a sua obrigação, porque assim a casa vai funcionar de forma adequada, tudo vai ocorrer como deve acontecer, e quando eu voltar, vou encontrar tudo em ordem. Estamos cumprindo a nossa obrigação? Estamos cumprindo a nossa tarefa? Você está cumprindo a sua tarefa? O grande dia do Senhor será um dia de prestação de contas. Será um dia em que o Senhor vai perguntar para mim: Marcos, você fez o que eu mandei você fazer? Será um dia em que Deus vai perguntar para você também: Fulano, você fez o que eu mandei você fazer? Você cumpriu a sua obrigação? Você cumpriu a sua responsabilidade? Você cumpriu a sua tarefa? Você cumpriu? Essa é uma pergunta. Será um dia de prestação de contas. O que você fez durante esse tempo que eu me ausentei? O que você fez? Você cumpriu aquilo que eu mandei você fazer? Talvez ele pergunte: o que você fez com o que eu lhe dei? O que você fez com a saúde que eu lhe dei, com o tempo, com as 24 horas por dia que eu lhe dei? O que você fez com a família que eu lhe dei? O que você fez com as coisas que eu coloquei nas suas mãos? O que você fez com isso? Será um dia em que nós teremos que prestar contas. Será que cumprimos a nossa obrigação dentro de casa, como pais, como cônjuges, como filhos, como irmãos? Cumprimos a nossa obrigação, cumprimos a nossa responsabilidade. O Senhor um dia vai pedir contas, vai pedir que prestemos contas das nossas responsabilidades deixadas para cada um de nós. Quando Paulo fala sobre essas responsabilidades em relação à igreja, ele diz que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está falando aqui de um corpo que funciona na medida em que cada membro cumpre o seu papel, na medida em que cada um cumpre a sua tarefa e a sua responsabilidade. Assim como um motor que tem muitas engrenagens e quando cada uma funciona de forma adequada, o motor funciona. A igreja funciona quando cada um cumpre a sua responsabilidade, não quando cada um deixa para o outro cumprir a sua responsabilidade, quando cada um transfere a sua responsabilidade para o outro. Não é assim que funciona no âmbito do corpo de Cristo. Não é assim. A palavra de Deus, então, nos ensina que nós devemos também orar. Precisamos orar. Outra forma de nos prepararmos, irmãos, para a volta do Senhor é através da oração. Quanto tempo você tem gasto efetivamente com Deus, meu irmão, minha irmã? Quanto tempo você tem gasto com Deus? Eu queria lembrar a você que o principal efeito da oração para a gente é a oportunidade, não apenas a gente falar com Deus, mas sobretudo a gente ouvir Deus. Porque muitas vezes nós estamos agindo simplesmente colocando a nossa vida no piloto automático. Coloca a nossa vida no piloto automático, a gente começa a tomar decisões, a gente começa a fazer isso, fazer aquilo, um monte de coisa, sem consultar ao Senhor. Sem pedir uma opinião ao Senhor, sem pedir uma direção ao Senhor. E o resultado disso é tragédia. Catástrofe. Quando a gente ora, a gente tem a oportunidade de ouvir Deus falar. Deus tem a oportunidade de ministrar ao nosso coração. Deus tem a oportunidade de nos dizer: vai por aqui, vai por ali, segue em frente, dá a meia volta, dá a marcha ré. Deus tem a oportunidade de ministrar ao nosso coração. Nós oramos muito mais para ter um relacionamento profundo com Deus do que para a gente ficar informando a Deus aquilo que a gente precisa. Você pode fazer uma lista de coisas que você queira apresentar a Deus, pode fazer isso,
Mas, sobretudo, você precisa orar para ter um relacionamento de amor com Deus, ter um relacionamento profundo com Deus. E é dessa forma que Deus vai ajudar-nos a, de fato, nos preparar para aquele grande dia. Mateus 26, verso 41, você pode ler ali comigo? Vamos ler todos juntos? Vigiem o espírito, mas a carne é fraca, já dizia a Polícia Federal, né? A carne é fraca. Queria lembrar a você, quando Jesus fala o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele está dizendo ali simplesmente que dentro de nós existe aquela prontidão em fazer aquilo que é certo, prontidão em fazer aquilo que agrada a Deus, prontidão em obedecer a Deus, mas a nossa natureza humana é fraca. A nossa natureza carnal é fraca, é tendente para o erro. Lembram do miserável? Lembram? Pois é, essa é a figura, né, do sujeito, né, como eu, como você, que quer fazer o bem, quer fazer o certo, mas não consegue, acaba fazendo o errado, quer deixar de fazer o errado e acaba, né, quer deixar de fazer o errado e acaba não conseguindo fazer, não conseguindo deixar. A nossa carne é fraca, a nossa natureza humana é carnal e fraca. Por isso, o texto nos diz aqui, vigiem e orem. Se nós devemos orar, devemos também vigiar. Vigiar. Queridos, eu queria fazer uma citação para vocês hoje de uma mensagem que nós ouvimos no Congresso da CEPAL agora, mês passado. O Pablo Deiros, um argentino, servo de Deus, coordenador do Prodola, que é um programa de doutoramento para a América Latina, doutoramento em teologia, ele esteve pregando e compartilhando conosco lá 2 vezes, pelo menos, 2 mensagens. E falando sobre uma abordagem eclesiológica, falando sobre a realidade da igreja, ele cita exatamente Marcos capítulo 13. Marcos 13. O Congresso da CEPAL foi sobre igreja simples, sobre a necessidade de nós tirarmos toda a complexidade da existência da igreja, simplificarmos os nossos processos, simplificarmos o nosso jeito de ser, para cumprirmos exatamente aquilo que Jesus nos mandou fazer, fazer discípulo. Simples assim. Simples assim. Então, ele vai fazer algumas palavras aqui introdutórias que eu quero compartilhar com vocês e depois faz uma abordagem muito interessante que eu quero deixar com vocês. Ele diz que nunca como hoje se viu mais claramente a necessidade de desinstitucionalizar a igreja e transformá-la no que de verdade é. Uma comunidade de pessoas sob o senhorio de Cristo e ao serviço do reino de Deus. Você pode ler comigo aquelas 3 últimas frases ali? 3 últimas linhas ali, melhor dizendo, vamos lá? Uma comunidade de pessoas sob o senhorio de Cristo. Mais uma vez, uma sob e ao serviço. É isso que a igreja tem que ser. É isso que a igreja precisa ser. Necessitamos passar de igrejas complexas a igrejas simples, de estruturas organizacionais a redes de trabalho operantes e orgânicas que funcionem. Tudo isso ressalta a urgência e necessidade de uma nova visão e compreensão eclesiológica, e o Evangelho de Marcos termina com um chamado dramático a cuidar, a velar pela nossa vida e por aquilo que Deus quer que de fato a gente faça. E então ele vai fazer uma referência, e eu vou precisar que você volte comigo ao texto de Marcos capítulo 13. No capítulo 13, verso 35, vai dizer, estamos juntos? Você precisa estar comigo nesse verso para você entender o restante. Estamos juntos? Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Viram aqui? 4 períodos. 4 períodos. Mais uma vez. Se à tarde,
se à meia-noite, se ao cantar do galo e se pela manhã. Jesus está falando aqui sobre a realidade em que criam os judeus naquela época, de que a noite seria dividida em 4 períodos, ou em 4 vigílias. Guardem isso. A noite poderia ser dividida em 4 vigílias. De 6 horas da noite já, até às 6 da manhã, você tem 12 horas. 4 períodos de 3 horas. 3 horas. A vigília da tarde seria a vigília das 6 até as 9 horas da noite. A vigília da meia-noite, obviamente, das 9 até a meia-noite. A vigília do cantar do galo é de meia-noite até as 3 horas da manhã. E a vigília da manhã é justamente a vigília das 3 da manhã até às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã. E ele vai interpretar essas 4 vigílias no contexto da história. No contexto da história. Nossos professores aqui de escatologia, né, não sei se vão concordar com essa interpretação, mas ela faz sentido. Pelo menos faz sentido para a gente pensar, para a gente refletir. O Pablo Deiros disse o seguinte, ele disse que a primeira vigília poderia ser equivalente aos primeiros anos da igreja, os primeiros séculos do testemunho cristão. Ele interpreta, portanto, essa primeira vigília como os primeiros anos da vida da igreja, os primeiros séculos do testemunho da igreja no mundo. Essa seria a vigília das 6 da tarde até as 9 da noite. Estão comigo? Estão comigo? Estamos juntos? Jesus voltou nessa vigília? Jesus voltou nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos da história da igreja? Voltou, irmãos? Não voltou. Tudo bem. Ele não voltou. A segunda vigília, segundo esse pregador, doutor em teologia, ele disse que a vigília da meia-noite é a mais perigosa e poderia ser comparada ou equivalente à Idade Média ou Idade das Trevas. Ele correlaciona a vigília da meia-noite, que é a mais perigosa, é a mais tenebrosa, ao período histórico chamado de Idade Média, ou Idade das Trevas. Jesus voltou durante a Idade Média? Jesus não voltou. A terceira vigília é a vigília do cantar do galo. Porque um galo cantou lá no castelo de Westminster, colocando todas aquelas crenças, aquelas declarações que Lutero entendia que eram bíblicas e que eram fundamentais para que nós seguíssemos de fato a Jesus. A propósito, queria só lembrar que este ano nós completamos simplesmente 500 anos do cantar do galo, desse galo. Tá? 31 de outubro de 2017. A reforma completará exatamente 500 anos. Foi em 1517, há 500 anos atrás, que Lutero pregou ali na porta daquele castelo as suas teses. As suas teses. No final do mês de setembro e durante o mês de outubro, nós estaremos realizando uma série de mensagens com a nossa igreja sobre os princípios elementares ou fundamentais da reforma. Exemplo, só a Escritura, só a fé, né? Sacerdócio universal de todos os santos, justificação pela fé
e vários outros que comporão, portanto, uma série de mensagens que queremos compartilhar com os irmãos justamente para celebrarmos os 500 anos da Reforma. E o Pablo Deiros vai dizer que a terceira vigília seria a vigília, então, do Cantar do Galo, porque lá, né, em 1517, alguém começou a despertar a igreja para se voltar para Deus. Jesus voltou na vigília do Cantar do Galo? Não voltou. A quarta vigília é a vigília da manhã. Para seu conhecimento, é a nossa vigília. Já acabaram as outras vigílias. Deu para entender? Deu para ter noção do perigo? Deu? Você conseguiu entender, irmão? Você conseguiu entender que Jesus está voltando, de fato? Você conseguiu entender que justamente porque Jesus está voltando, a gente precisa deixar de ser uma igreja complexa, deixar de ter uma vida complexa, de ter uma vida simples, sermos uma igreja simples, focada no que Jesus mandou fazer, porque Ele está voltando, o tempo está acabando, o tempo está terminando, e nós precisamos fazer o que Ele nos mandou fazer. Só isso. Só isso. Você quer uma motivação maior para você viver uma vida santa, para você viver uma vida avivada, para você não viver mais apático, indiferente a tudo que está acontecendo ao seu redor, meu irmão, do que a volta de Jesus. Jesus está voltando. Não faz mais sentido você ficar perdendo tempo com picuinhas e com coisas que não fazem o menor sentido. Há uma canção que a gente estava cantando hoje à tarde lá no Parque Olímpico, antes de eu vir para cá, eu participei do louvor lá e vim para cá. Me ama, me ama. E lá pelas tantas o autor diz, não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando penso que Ele me ama e quando penso que Ele está voltando. A gente não tem tempo para perder com ressentimento, com mágoas, com um monte de coisa, com a complexidade da vida. A gente não tem tempo para perder com isso, meu irmão. A gente tem que focar naquilo que Jesus mandou a gente fazer. Faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como nós precisamos deste foco naquilo que realmente importa, naquilo que realmente a gente deve fazer. A palavra de Deus nos diz, você pode ler ali comigo, Efésios 5, verso 14, vamos ler juntos? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, desperta, acorda. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, porque chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. A vigília da manhã está chegando. Então está na hora da gente acordar. Está na hora da gente acordar. Às vezes, quando a gente está cansado, a gente ouve o despertador tocar e o que a gente faz? A gente dá um tapa nele e volta a dormir, não é isso? A gente volta a dormir. É aquela viradinha, né? Você dá um tapa no despertador e dá aquela viradinha. Vira para o lado. Né? E aí perde a hora do trabalho, chega atrasado no compromisso, fica desesperado quando acorda. Né? Aquela coisa horrível. Horrível, aquela sensação horrível. Você se sente um trapo, um irresponsável, eu esqueci, perdi a hora. Não é assim? É assim que a gente deveria ser, né? Pelo menos, né? Pior é quando a gente chega atrasado e a gente não percebe, a gente não sente nada, né? É assim, gente? Gente, é assim? Você chega atrasado e você acha que tem que continuar chegando atrasado, que não tem problema nenhum, é assim? É porque a maioria faz isso no culto, não é isso? Eu vi a hora que vocês chegaram, eu estava aqui 7 horas da noite. Hoje eu não cheguei 7h30 não, tá? Eu vi a hora. Eu vi a hora.
que muitos aqui, a grande maioria chegou depois de 7 horas. A grande maioria chegou. Você tem noção da hora que você chegou? Se você não teve como chegar antes, meu irmão, Deus abençoe, por favor, esquece isso. Mas se você tinha condições de chegar a hora e não chegou, repense a sua atitude. Repense a sua atitude. O seu horário, você não gosta de chegar atrasado no seu trabalho, não é verdade? Você procura chegar a hora no seu trabalho e o seu Deus é muito mais importante que o seu trabalho. Ele merece o seu culto todo. A menos que você não possa, a menos que você tenha um impedimento. Não, eu vou chegar pelo menos para a mensagem. Amém, venha, venha, não tem problema. Mas se você não teve impedimento e você já acostumou aquele hábito horrível de chegar atrasado no culto, repense. Jesus está voltando, meu irmão. Repense, Jesus está voltando. Acorde mais cedo. O sono espiritual, olha só o que ele faz com a gente. Ele provoca falta de percepção daquilo que acontece à nossa volta. Não é verdade? Quando você está dormindo, você tem noção do que está acontecendo? Ainda mais aquele pessoal que tem sono de pedra, não é verdade? Aquele pessoal que tem um sono de pedra, pode chover canivete do seu lado, que ele não acorda. Quantas coisas estão acontecendo do seu lado e você está percebendo, você tem noção do que está acontecendo do seu lado? Quantas coisas podem estar acontecendo dentro da sua casa, meu irmão? Quantas coisas podem estar acontecendo dentro do seu lar e você não tem noção do que está acontecendo? Acorde, em nome de Jesus. Está na hora de acordar. Segundo, o sono espiritual provoca a incapacidade de ouvir. A gente não ouve. A gente não ouve, a gente não escuta. Deus está falando, mas a gente está dormindo, a gente está cochilando. Aquele sono pesado que nos torna alienados de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O sono espiritual provoca perda de oportunidades. A gente está dormindo e a vida está passando. E as oportunidades também estão passando. As oportunidades estão passando. A palavra de Deus nos diz que no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. A gente precisa ter essa noção de que nós estamos diante do Senhor e precisamos temer ao Senhor, porque a nossa vida está passando, senão nós vamos jogá-la na lata do lixo. Precisamos acordar. Para quê? Para um compromisso maior com Deus. Precisamos acordar para um compromisso maior com Deus. Nós vivemos nos dias da superficialidade. Nos dias da superficialidade. Tudo é superficial, tudo é raso, não tem nada profundo. Nada profundo. Os relacionamentos são rasos, não são profundos. Os relacionamentos são rasos, não são profundos. Inclusive o relacionamento com Deus, você precisa acordar para um compromisso com Deus. O compromisso é que dará a você profundidade no seu relacionamento com o Senhor. Diz a palavra de Deus, 2 de Pedro 3, versos 11 e 14. Você pode ler ali comigo na tela? Vamos ler juntos? Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha só como é que Jesus quer encontrar a gente. Em paz. Em paz. Correto, irmãos? Jesus quer encontrar a mim e a você em paz, imaculados, sem mácula, sem mancha, tá? E inculpáveis, sem culpa. Sem culpa. Precisamos acordar para algumas coisas. Acordar para uma fé total em Deus. Uma fé que nos leve a depender totalmente de Deus, em todo o tempo. Precisamos acordar para as oportunidades que Deus nos dá ao nos conservar com vida. O Salmo 66, verso 9, diz que Deus é aquele que nos conserva em vida. E se Deus conserva a nossa vida, preserva a nossa vida, é simplesmente porque Ele tem um propósito. Então, acorde para as oportunidades que Deus está dando a você ao conservar a sua vida.
Talvez esteja dando a você a oportunidade de fazer algumas coisas extraordinárias para o seu reino. Coisas com as quais você vai se alegrar tremendamente, vai alegrar o coração de Deus. Em nome de Jesus. Precisamos acordar para as oportunidades que Deus nos dá para consertar a nossa vida. Se Deus está preservando você, porque está dando a você mais uma chance, mais uma oportunidade para você consertar algumas áreas da sua vida que estão pendentes, que precisam ser tratadas, que você está empurrando com a barriga, deixando para depois. Jesus está voltando, meu irmão, conserte isso logo, resolva isso logo, peça perdão logo a quem você tem que pedir, libere o perdão logo para quem você tem que liberar. Não morra com mágoa, não vá para a eternidade com situações pendentes, resolva a sua vida diante de Deus, em nome de Jesus, conserte a sua vida. Enquanto Deus está lhe dando vida, aproveite para você consertar a sua vida, consertar aquilo que precisa ser consertado, em nome de Jesus. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não demora para cumprir a sua promessa, mas Ele deseja que todos tenham arrependimento, mudança de atitude, uma volta para Deus. Você está preparado para a volta do Senhor? Você está pronto para aquele grande dia? Se esse dia for hoje, que maravilha vai ser, né? Que maravilha vai ser. Estava pensando nessa mensagem ontem. Oh, meu Deus, como seria bom se o Senhor voltasse logo. Como seria bom se Jesus voltasse logo. Você já pensou? Se Jesus voltasse logo? Como seria bom? Como seria bom? Mas talvez Ele esteja demorando um pouquinho mais, só para a gente se preparar melhor. Para a gente chegar lá melhor do que a gente está hoje. Você quer aproveitar? Você quer aproveitar os dias que você ainda tem de vida? Para se preparar como a noiva que se prepara para o noivo, para aquele grande dia? Feche seus olhos e ore a Deus com a gente. Você está pronto? Você já fez tudo o que Jesus mandou você fazer?